Esse é o seu Jornal Contábil e aqui você encontra as principais notícias sobre imposto de renda. E hoje, dia 14 de outubro de 2019, nós vamos falar sobre a isenção de imposto de renda para idosos e pensionistas do INSS. Todo fim de ano é a mesma coisa. A maioria das pessoas correm atrás de comprovantes e recibos, entra em contato com algum contador ou tenta fazer os cálculos sozinha para poder saber o que colocar ou não na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física, principalmente para fins de isenção. O cálculo correto pode fazer muita diferença ao contribuinte e permitir que não seja necessário o seu pagamento. Para aposentados e pensionistas, por sua vez, regras específicas podem causar confusão no momento de fazer a declaração. Afinal, aposentados e pensionistas precisam declarar o imposto de renda? A resposta é sim. Em regra, aposentados e pensionistas, tanto do INSS, regimes próprios e previdências privadas, precisam realizar a declaração anual do imposto de renda conforme o montante que recebem por seus benefícios. A única hipótese de isenção que se aplica é a mesma regra para os demais contribuintes, ou seja, estão isentos aqueles que recebem menos de R$ 1.903,98. Em outras palavras, se a pensão ou aposentadoria percebida são de valores inferiores a este limite, não é necessário o recolhimento do IR. Assim, em termos de rendimento anual, não é possível ultrapassar o montante de R$ 24.751,74. Há isenção de imposto de renda para aposentados por invalidez e portadores de doenças graves? A resposta também é sim. Quando for o caso de aposentado por invalidez ou de portador de doença grave, cuja origem dos rendimentos seja aposentadoria, pensão, reforma ou outro benefício previdenciário, também é possível solicitar a isenção do pagamento do imposto de renda. No ponto, consideram-se doenças graves aquelas listadas no artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.713 de 1988, a saber, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Redação dada pela Lei nº 11.052 de 2004, vide a Lei 13.105 de 2015 em vigência. Para que seja aplicada a isenção, porém, é necessário requerimento expresso com apresentação de laudo médico e submissão à Receita Federal. Sendo aprovada, nos casos em que a doença for anterior ao requerimento, é possível pedir a restituição desde quando a isenção já era devida, contando que o contribuinte já não estivesse exercendo atividade remunerada e percebesse proventos de aposentadoria, pensão, reforma ou outro benefício previdenciário. E a declaração de imposto de renda de idosos, aposentados e pensionistas acima de 65 anos. Aqui é necessária uma atenção especial, pois essa regra muitas vezes acaba passando batida por boa parte dos contribuintes, que acabam perdendo dinheiro na hora de fazer a sua declaração. Veja-se a redação atual do artigo 6º do inciso 15 da Lei 7.713 de 1988. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão de transferência para reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade previdência privada, a partir do mês que o contribuinte completa 65 anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de R$ 1.903,98 por mês, a partir do mês de abril
do ano calendário de 2015. Ou seja, aos aposentados e pensionistas com idade superior a 65 anos, é cabível não somente a isenção da parcela prevista na tabela de incidência mensal do imposto de renda, como também o mesmo valor de R$ 1.903,98, conforme redação dada pela Lei 13.149 de 2015. Dessa forma, a estes contribuintes, a isenção do imposto de renda é em dobro, totalizando R$ 3.807,96. Essa regra também vale tanto para aqueles beneficiários do regime geral de previdência social, como também para aqueles da previdência privada ou que continuam empregados em alguma empresa. Assim, nos casos em que a fonte pagadora reter o imposto direto na fonte, é preciso preencher a declaração do IR atentamente, a fim de que sejam esclarecidas quaisquer valores que estão dentro da margem de isenção e para que haja restituição de valores que venham a ser pagos indevidamente. Por fim, não pode se esquecer que, havendo outros rendimentos tributáveis, como aluguéis, por exemplo, que ultrapassam esse limite de R$ 3.807,96, o idoso deverá declarar o excedente normalmente.